Paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal Pastor Laerte Sena. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos das nossas lições bíblicas da CPAD, a qual nós estamos estudando aqui o segundo trimestre de 2026, que estamos falando aí, comentando em cima deste tema, que é o tema da lição, homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9, do dia 31 de maio de 2026. O tema da lição é Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Esse é o tema que nós vamos abordar, estudar e explicar no dia 31. Pois bem, e os objetivos da lição, como de costume, nós vamos apresentá-los. O primeiro objetivo da lição é enfatizar que o nascimento de Esaú e Jacó foi resposta das orações de Isaque. O segundo objetivo da lição é mostrar que Esaú fez pouco de sua primogenitura e a vendeu. Terceiro e último objetivo, expor que Rebeca induziu Jacó ao pecado. Pois bem, esses foram os três objetivos da lição que nós iremos abordar. E esta lição também ela é composta por três pontos principais. O primeiro ponto principal desta lição é os filhos de Isaque. O segundo ponto principal da lição também é Esaú vende sua primogenitura. E terceiro e último ponto principal da lição que nós iremos estudar vai nos falar assim: Rebeca induz Jacó ao pecado. Esses foram os três objetivos da lição que nós vamos estudar, a qual já falei, o tema é Jacó e Esaú, irmãos em conflito. É muito importante a gente lembrar que este tema nos traz uma grande lição e é das histórias que do Antigo Testamento que marcou muito a vida principalmente deste homem, este homem de Deus que é Jacó, um dos patriarcas, né, que são três, Abraão, Isaque e Jacó. Então esse momento aqui foi um momento crucial na vida de Jacó, muito importante. E abordando esse tema, já entrando para falar sobre este tema, precisamos entender uma coisa, que esse conflito ele começou ainda no ventre de sua mãe. Veja que para isso nós precisamos ler o texto sagrado que se encontra no capítulo de número 25 do livro de Gênesis, onde nós vamos começar a entender esse conflito. Não se pode entender esse conflito se a gente não começar por aqui. Veja que esse conflito ele começou ainda no ventre. No versículo de número 22 do capítulo 25 de Gênesis, nós vamos trabalhar alguns versículos aqui para nós entendermos a dinâmica desta lição, a qual desse tema, irmãos em conflito. Vejamos. Versículo 22 do capítulo 25 diz assim: E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será maior, mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Pois bem, entendemos aqui que aonde se inicia esse conflito desses dois irmãos. Veja que Rebeca, ela estava aqui grávida. São a resposta de oração de Isaque, a resposta da oração de Isaque, porque a sua esposa era estéril. Então aqui ela está grávida.
Então ela sente em seu ventre algo estranho, porque os seus filhos estavam se movendo de maneira estranha dentro do seu ventre. Então ela indagou a Deus, perguntou a Deus o que estava acontecendo. Existem alguns intérpretes judeus que eles falam que Rebeca ela consultou Sem, e eles também acreditam que Rebeca foi consultar a Melquisedeque. Isso são histórias que essas histórias elas dão riqueza a esse texto, não está na Bíblia, mas alguns historiadores judeus, teólogos judeus, estudiosos judeus, eles creem nessa história, que Rebeca, nesse período aqui, que ela estava sentindo isso em seu ventre, ela consultou Sem e também consultou a Melquisedeque. E foi até o templo, ou seja, e foi até a tenda também falar com Deus, perguntar o que estava acontecendo no seu ventre. Aí você me pergunta, mas isso é de se acreditar nessa história? Nós temos uma base bíblica, pelo menos na terceira posição acerca disso, falando que, vejamos o Salmo de número 73, quando Asaf está ali sem compreender a prosperidade do ímpio, e ele fica ali no momento, numa confusão da sua cabeça, da sua vida, que ele chega a dizer que ele quase se desviava de pensar na prosperidade do ímpio. Mas ele entra no templo, ele vai no templo, e a palavra de Deus diz que quando ele chega no templo, ele entende, o Senhor faz ele entender que o fim do ímpio é certo. Né? E aí ele compreende, ouvindo a voz de Deus. Então, pode ser que Rebeca consultou realmente a Deus no templo. Veja que o texto nos dá base para entender isso. O texto diz assim: e foi-se a perguntar ao Senhor. Então Rebeca ela consultou a Deus e foi-se a perguntar ao Senhor. E o versículo 23 diz assim: e o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Veja só. Então isso aqui é um diálogo de Rebeca com Deus. E isso dá a entender o início desse conflito. Ou seja, significa que dentro do ventre dela os meninos já ali se mexiam, já discutiam, né? E nós podemos ver que esse relato, ou seja, essa fala no versículo de número 23, dizendo que são duas nações que sairiam das suas entranhas, se dividirão dois povos, e o maior serviria ao menor, né? Um seria mais forte que o outro. Nós podemos entender e ver que a história bíblica comprova isso, que no nascimento dos dois, um foi Esaú e o outro foi Jacó. E os descendentes de Esaú foram os Edomitas, né? Ele era pai dos Edomitas, é o povo de Edom, ou Idumeus, também conhecido como os Idumeus, são os descendentes de Esaú, que é o povo que habitava nas montanhas, e foi um grande povo também. E este povo foi inimigo de Israel, chegando a ponto de, quando Israel estava atravessando o deserto para chegar em Canaã, eles não deixaram passar o povo. Eles pediram passagem, Deus disse para ele não mexer com os edomitas, que eles eram irmãos, mas os edomitas não deixaram Israel passar, o povo de Israel passar. Justamente já lembrando, já fazendo jus ao conflito que se inicia aqui dos irmãos. Os israelitas, descendentes de Jacó, e os edomeus, descendentes de Edom, que são descendentes de Esaú, que são também os árabes. Esse conflito ele é um conflito eterno, né? Nós podemos ver ali nesse conflito começou com Sara e Agar, depois para Ismael e Israel, e aí
juntando com Esaú e Jacó, e até hoje nós vemos esse conflito grande, os árabes contra os israelitas. Esse é um conflito eterno. Então isso foi só para você entender a dinâmica para como surgiu esse conflito. E esse conflito ele teve um propósito, e foi o propósito de Deus de separar um povo que ele escolheu para ele. Deus escolheu esse povo para ele, que é os israelitas, somos o povo de Deus. E nós vemos aqui mais à frente um pouquinho, no versículo de número 25, do capítulo 25, diz assim, ó, e saiu o primeiro, na hora do nascimento, e saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú, porque esse foi o primeiro que nasceu. E depois saiu seu irmão, agarrada na sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Veja só, no nascimento até não, eles começam no ventre. Deus explica para sua mãe, porque ela foi consultar a Deus, perguntar a Deus sobre aquilo. Então, o que acontece? E aí no nascimento, a Bíblia diz que é o primeiro que, quando foi nascendo, foi cabeludo, ou seja, por isso se chamou o seu nome Esaú, e o segundo garrou no seu calcanhar, por isso se chamou o seu nome Jacó, que significa aquele que garra no calcanhar. Então, isso é importante entender. Veja só que o conflito ele não cessa nem na hora do nascimento. Isso é importante para nos dias de hoje, que às vezes com o que Deus revela, o que Deus faz, nós só vamos entender, quando Deus trabalha em nossa vida, nós só vamos entender há anos à frente, dias à frente, e em cima desse texto nós entendemos o significado da ação dos dois. Um nasce primeiro e o segundo nasce agarrando no calcanhar, como dizendo que como aquele que seria o maior, que aquele que seria o da frente, e o outro estava passando na sua frente. Veja que a Bíblia diz que o maior servirá ao menor. Então, foi providência de Deus, foi propósito de Deus. Mas, o propósito de Deus era a escolha do povo. O propósito de Deus não era a briga, não era o conflito, mas surgiu. E veja que nós vamos analisar aqui ainda a continuação desse conflito, para nós entendermos. Como eu sempre falo aqui nas nossas aulas aqui, é apenas um subsídio para que você venha implementar na hora do conteúdo da sua aula na sua classe. Então não esqueça disso. Então é importante você ficar até o final do vídeo. É muito importante você prestar bem atenção na explicação, porque Deus ele traz revelações para nós nesse texto, a qual nós vamos entender a base de todo esse conflito. Veja só, no versículo de número 41 do capítulo 27, nós vemos da seguinte maneira, dizendo assim, olha só, e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Veja só como isso é muito sério. Veja que a base para Jacó, a intenção, melhor dizendo, de Esaú em matar Jacó, não foi por causa da primogenitura. Não, porque a Bíblia diz que ele desprezou o seu direito de primogenitura. Vejamos que começa ali quando ele chega de uma caça, e Jacó prepara ali um guisado saboroso, diz a Bíblia, e ele com muita fome, ele pede o guisado e Jacó diz assim, eu te dou,
se você me vender, me dar o seu direito de primogenitura. E Esaú diz assim: e de que me vale isso? Eu estou com tanta fome a ponto de morrer, me dê logo. Então, naquele momento, já, ou seja, Esaú, ele despreza o seu direito de primogenitura e diz assim: que me importa isso? Eu quero é comer. Veja só, tem muitas pessoas trocando a bênção de Deus. É uma lição que nós aprendemos aqui. Tem muitas pessoas trocando a promessa de Deus, a bênção de Deus, por coisas fúteis, como um prato de lentilha. E o que você tem trocado? O que você tem trocado aquilo que Deus lhe deu? A bênção que Deus lhe deu? É, o segredo, ou seja, a revelação que Deus te deu, o dom que Deus te deu, a graça que Deus te deu, você tem trocado por muitas coisas que são fúteis, coisas sem valores, coisas que perecem, e tem trocado aquilo que é eterno, que é o seu direito de primogenitura, que é eterno, você tem trocado pelas coisas fúteis. Foi o que aconteceu com Esaú. Esaú trocou o que era eterno, aquilo que era dele, ele trocou por uma coisa fútil que foi um prato de lentilha. Então a Bíblia diz que ele desprezou o seu direito. Então, veja que a sua ira aqui não foi por causa do direito de primogenitura, foi por causa da bênção. O texto diz: e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção, porque o pai dele abençoou, o seu pai abençoou Jacó. Veja só, vamos ler o texto. É o texto que Isaac, ou seja, Isaac abençoa Jacó. Veja o versículo, no versículo 30 diz assim, ó: e aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabara de sair da face de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. Ou seja, Isaac tinha acabado de abençoar. Então Esaú chega. Por causa de quê? Veja só. Mas vamos falar sobre a bênção. Diz assim, no versículo 28 do capítulo 27, diz assim, ó: assim, pois, de ti Deus, de Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e a abundância de trigo e de mosto, e sirvam de ti povos e nações, e encurvem-se a ti, ser senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Então a ira de Esaú contra Jacó foi por causa dessas palavras. Foi por causa da bênção que Isaac abençoou Jacó. Então é assim que acontece. Muitas das vezes as pessoas se iram porque Deus está nos abençoando. E a ira de Jacó a ponto de dizer: quando meu pai morrer, eu vou me vingar e vou matar o meu irmão. Então veja só, queridos, esse conflito, como nós falamos aqui no princípio, ele foi desde o ventre e se seguiu de uma maneira tão assustadora que chegou ao ponto de um irmão desejar e matar o próprio irmão. É bem verdade que Deus proveu isso, que Jacó seria maior que Esaú. Mas nós não podemos afirmar e nem dizer que tinha que ser daquele jeito. Jacó errou. Ele errou em ter enganado seu pai, ele mentiu para seu pai, mentiu para seu pai dizendo que era Esaú, sendo que ele não era. Acolonhado, né, como nós falamos assim, acolonhado com sua mãe induziu ele a fazer isso. Veja só como isso é interessante, a mãe induz o filho a fazer isso, e Jacó mente para o seu pai, então isso foi um erro. Deus iria entregar para Jacó a bênção de tudo como ele entregou aqui, mas não tinha que ser dessa maneira, através da mentira, porque Deus não trabalha assim. Então deixa eu te dizer uma coisa, aprendemos uma coisa: se Deus vai te abençoar, se Deus prometeu que vai te abençoar, então não crie meios errados para chegar até aí.
Não crie, não vai pelo caminho errado. Espere que Deus vai criar uma solução, uma situação para te abençoar. Então não faça como Jacó. Não vá por caminhos errados, não crie estratégias erradas, porque Deus disse para sua mãe que a bênção seria do menor, mas não era dessa maneira. E veja como isso foi muito ruim. Isso repercutiu muito ruim para a vida de Jacó. Ele sofreu muito, teve que sair de sua casa, ir embora, trabalhar para o seu tio, viver muitos anos. Veja que. E também foi muito ruim para sua mãe, porque a sua mãe morreu e nunca mais viu seu filho. Jacó nunca mais, desse dia, nunca mais ele viu sua mãe. Veja que a Bíblia não relata em nenhum momento o encontro de Jacó com a sua mãe. De maneira ele não foi para o velório de sua mãe nunca mais viu ele, nem ele viu ela, por causa dessas ações. E o texto, nós vamos ver que o texto vai nos comprovar isso, o que aconteceu. Veja só, se nós formos ler ali o capítulo 35 do livro de Gênesis, nós vamos encontrar isso. Capítulo 35, versículo de número 27. Diz assim, ó: E Jacó veio a Isaque, seu pai, a Mamré, a Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou, significa que Isaque morreu. Expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Nós vemos aqui Isaque, ou seja, Jacó reencontrando seu pai, na velhice, seu pai morrendo e ele enterrando seu pai. Mas a gente não vê Jacó encontrando sua mãe nem enterrando sua mãe. Interessante isso, né? Então, esse é o preço de ir por caminhos errados, não esperar o tempo de Deus. Pois bem, queridos, este foi nosso comentário em cima do tema desta lição, que é irmãos em conflito, que é Esaú e Jacó, e vemos aí a trajetória do que aconteceu, e aprendemos algumas lições em cima disso. E quero dizer a você que é novo aqui no nosso canal, se inscreva nele, ative os sininhos das notificações para que todas as vezes que nós lançarmos um vídeo aqui você seja notificado e possa assistir o vídeo e ser impactado e abençoado pela palavra de Deus. Deus abençoe você, abençoe sua família, em nome do Senhor Jesus.